Fica aí, valer, está bem? Obrigadíssimo. Candidato Orlando Alves, no Porto de Olhão e ao pé da Lota. Orlando, porquê essa vinda aqui ao Olhão? Sobretudo para tratar dos problemas relativos à pesca. Já tivemos aqui a oportunidade de falar com alguns pescadores e a queixa mais frequente é, por um lado, a comercialização daquilo que é o produto do seu trabalho. Portanto, parece que o esquema está montado para os intermediários ganharem tudo e o pescador ganhar muito pouco ou quase nada, e o consumidor final também pagar o peixe a um preço completamente exorbitante. Chegamos a ter aqui divergências de preço da ordem dos 300% entre aquilo que é pago ao pescador e aquilo que depois é o produto final quando vamos ao mercado comprar peixe. Essa é uma queixa frequente, portanto isto verifica-se por causa da liberalização completa que foi submetido o comércio do peixe, que não permite de facto dar uma vida condigna aos nossos pescadores, que neste momento estão reduzidos a pouco mais de 12 mil em todo o país. Portanto, essa foi uma das queixas. Outra das queixas tem a ver com as alterações técnicas que é preciso fazer nos barcos, que às vezes é preciso fazer nos barcos, e o tempo que essas alterações técnicas demoram a ser tratadas pelo Estado. Até ao momento foram as duas denúncias ou queixas mais frequentes feitas pelos pescadores e as quais eu estou aqui a ser o porta-voz neste momento. Os pescadores, aliás, acabamos de ver ali um mestre, não é? Que se queixa da burocracia, dos entraves, da legalização dos seus próprios barcos e da... Sim, porque isso implica várias entidades. A entidade do Estado, por um lado a Direção-Geral das Pescas, por outro a Inspeção-Geral das Pescas, por outro o IPTM, e a queixa que se ouviu aqui, nomeadamente daquele pescador, é de ter lá um projeto e já terem passado 5, 6, 7 meses e ainda não ter uma resposta do Estado relativamente à viabilidade ou não do projeto que apresentou. É uma queixa também frequente. Sim, e qual eram as medidas que o Orlando Alves, candidato do PCTP-MPP, procuraria para resolver algumas dessas questões e algumas dessas queixas que os pescadores fizeram? O principal é acabar com esta burocracia, o que é difícil, sabendo nós o Estado que temos e quem é que esse Estado serve. Mas certamente, se eu for eleito para o Parlamento Europeu, em matéria de pescas, a política comum de pescas tem que ser completamente revista. Neste momento, a Espanha tem um papel preponderante nessa política comum de pescas, em prejuízo dos portugueses, e apesar dos governos portugueses acharem normalmente por bem que tudo aquilo que a Espanha propõe em matéria de pescas é bom para Portugal. O que temos verificado neste contacto com os pescadores é que não é assim. Tem imensas queixas, nomeadamente a venda de licenças de barcos com matrícula portuguesa feitas para espanhóis, que acabam por pescar com essas nossas licenças e depois vender o produto à Espanha, levando para lá, digamos assim, a mais-valia e o lucro dessa comercialização. Essa política tem que ser completamente alterada e no Parlamento Europeu propomos pugnar porque essa luta venha a ter sucesso em favor das pescas portuguesas. O que há a dizer aqui em relação aqui aos comboios do Algarve? É uma realidade que se passa também em parte no resto do país, mas aqui é talvez dos sítios mais graves, onde acontece a degradação completa do material circulante, com automotoras completamente degradadas, automotoras que têm 40 anos, que gastam cerca de 200 litros em cada 100 km que fazem, gastam 40 kg de óleo, é um desperdício de água e, como foi dito, demoram um imenso tempo a percorrer uma distância de 50 km. A linha do Algarve tem 140 km, isto é feito em 3 horas e tal, e numa altura em que tanto se fala de TGVs e comboios de alta velocidade, é arrepiante nós continuarmos a ter aqui numa zona destas como o Algarve, em que se diz que é uma zona turística, e continuamos a ter aqui coisas completamente degradadas. É claro que isto para o turista é uma coisa engraçada, porque parece um museu vivo, mas há muita gente que trabalha em Faro e precisa de ir para o trabalho para Faro, principalmente para Faro, que é o grande polo de concentração de pessoas que trabalham, e precisam depois de vir para as suas localidades, para as suas terras, para as suas casas. E é degradante realmente ver que tantos dinheiros têm vindo da União Europeia e até da própria CEE. Renovações foram feitas da linha do Norte, por exemplo, em que foi um poço de dinheiro e que continua completamente não, mas bastante aquém daquilo que era de esperar.
E aqui no Algarve acontecem coisas em como a segurança que é feita com um simples ferro que está ali atrás, por exemplo, que puxa um arame que vai puxar uma placa, é aquilo que mantém a segurança dos comboios, que acontece pelo menos entre aqui e Olhão. Falou-se no TGV, fala-se da situação, mas as linhas continuam completamente degradadas. Por exemplo, o Tua teve bastante tempo fechado, Agora foi a linha do Corgo. Pois, quer dizer, Qual é a política onde é que foram os fundos para defender as nossas linhas férreas? Este problema vem desde os governos do professor Cavaco Silva. Portanto, foram fechados centenas e centenas de quilómetros de linha férrea e nós estamos aqui em presença de um dos casos, como foi aqui demonstrado pelo nosso camarada António João Gamboa, um dos casos flagrantes do não investimento ou do desinvestimento na linha férrea nacional. Portanto, ele tem razão quando diz que fala-se tanto do TGV, mas agora o que é que se faz com a linha férrea tradicional que havia? Essa responsabilidade deve ser assacada aos governos do PST e não parece que o governo do engenheiro Sócrates neste momento tenha uma política diferente desta que está a ser aplicada. Estas linhas serviam essencialmente uma estrutura económica que existia na altura e os trabalhadores que trabalhavam nessa estrutura económica, é natural que essa estrutura económica tenha sido liquidada e os trabalhadores têm ido no essencial para o desemprego, a classe dominante acha que não há interesse nenhum em manter um tipo de linhas destas. O que é certo é que estas linhas são precisas para a população e que essa estrutura económica deve ser reedificada de novo. É isso que nós achamos, no essencial. Os fundos que foram aplicados não foram, partiu-se a CP em RCPs, referes, liberalizou-se preços e tudo mais, mas o essencial continua na mesma, ou antes, pior do que estava anteriormente a esse fracionamento das empresas. Não é importante haver uma linha de ligação à Europa? Como muitas, é importante haver uma linha de ligação à Europa, sobretudo daquilo que nós possamos exportar para a Europa e que essencialmente não passe por Madrid. Ora, tudo o que indica é que o traçado do TGV que está instituído vai significar a ir avante a nossa completa dependência face à Espanha. E, portanto, o traçado do TGV que se prevê é um traçado de Lisboa-Madrid, quando devia ser um traçado de Lisboa, por exemplo, de França. Através nomeadamente do País Basco, por exemplo. Isso é que era importante para nós. Mas como agora temos o engenheiro Sócrates em Valência e o presidente do PSE em Coimbra, salvo ver com o Vital Moreira, já tudo é esperar. Parece que estamos a tratar aqui da União Ibérica, em vez de a tratar aquilo que são os interesses nacionais.